Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã é dia de fugirmos deste símbolo e também deste símbolo. Chegamos no momento da decisão política do nosso país e a minha humilde opinião, não devemos aprovar o candidato deste símbolo e muito menos o candidato deste símbolo. E fazer isso não é ficar em cima do muro. Tivemos um primeiro turno onde tínhamos inúmeras opções e eu não fiquei em cima do muro. Escolhi um candidato de acordo com as minhas convicções e aquilo que sigo. Mas chegamos no segundo turno onde temos a ideologia opressora deste símbolo e temos a ideologia deste símbolo que não tem condições nenhuma de votar nele devido aos roubos, devido às coisas às quais essa ideologia defende. Não dá mais para seguir e deixar que o PT continue no governo. Chega uma vez a Dilma, indicada por senhor Lula. Não dá mais para votar em quem o Lula indica. E muito menos votar em quem defende este símbolo para tirar este símbolo. Na minha simples opinião, como cristão, não devemos apoiar nenhuma dessas ideologias. Isto não é se omitir, isto não é ficar em cima do muro. Devemos amanhã protestar contra essas duas ideologias, contra essas duas candidaturas. Longe de nós dizermos que votamos em Bolsonaro porque ele é cristão. Longe de nós votarmos em Bolsonaro porque ele defende a família. Isso é tudo conversa afiada, porque o seu discurso e a sua vida mostra completamente o contrário. Nós não temos nenhum candidato que defenda a verdade cristã e a família cristã. São só jogos políticos, nada mais deste ou daquele lado. Pela primeira vez tivemos um candidato que se omitiu aos debates. Tivemos um segundo turno completamente sem ideias, sem propostas de ambos os lados. Pela primeira vez não vimos os candidatos frente a frente, expondo os seus ideais, as suas propostas, aquilo que querem para o país. Muito pelo contrário. Vimos a pior baixaria possível nesta eleição, de ambos os lados. Acusações daqui para lá e de lá para cá. Tanto que quando olhávamos o horário eleitoral do Bolsonaro, dava a impressão que estávamos vendo o programa do Haddad, porque só se falava nele. E vice-versa, quando olhávamos o programa do Haddad, dava a impressão que estávamos no horário político do Bolsonaro, porque só se falava no Bolsonaro. Ataques e mais ataques de ambos os lados. Nem uma proposta. Não vi nem uma proposta útil para o país, ao meu ver. Simplesmente ataque e mais ataque de ambos os lados. Então eu deixo aqui a minha opinião. Quero dizer mais uma vez, a minha opinião é esta. Não devemos votar nem neste e nem neste, porque nenhum deles defende a ideologia cristã. Se você tem outra ideia, se você tem outra opinião, é a sua opinião e deve ser respeitada. Se você acredita como eu, vote em branco ou anule o seu voto
para não ser cúmplice daquilo que virá no dia de amanhã, depois dessas eleições, independente do vencedor. Não temos propostas, não vimos propostas, não vimos nada, vimos ataques e baixarias. Candidato que fugiu dos debates, que não expôs o seu programa de governo, aquilo que defende, aquilo que acredita, as propostas para o país, dizia mais ou menos assim: o plano de governo do senhor Bozo, como estão chamando por aí, ou então Bolsomito. O que vai fazer para a saúde? E ele dizia assim: vamos pegar pesado nessa daí, pô. O que vai fazer na segurança pública? Vamos dar um jeito nisso daí. O que vai fazer na economia? Eu não sei o que é isso daí, mas o Paulo Guedes sabe. O que vai fazer no meio ambiente? No meu governo não vai existir isso daí. E mais ou menos desse jeito segue as propostas dos nossos candidatos políticos. Uma vergonha, né? Do outro lado, o candidato poste, como se chama, né? O mandado do Lula e do PT, que não tem como dar continuidade a esse governo. Então, a meu ver, vamos de branco nessa eleição, em nome da paz. Fuja do ódio deste símbolo e fuja da roubalheira e da promiscuidade deste símbolo. Nem este símbolo, nem este símbolo. Não tem essa história de que este ou aquele candidato é cristão, porque nenhum deles defende a ideologia cristã. Eu fico assustado de ver os religiosos que defendem e que estariam aí para propagar o evangelho e a verdade cristã, defendendo este ou aquele candidato, dizendo que é cristão, que defende a família, no caso aqui do Bolsonaro. Defende a família. A família, os princípios familiares são perdão, união, diálogo, amor. Você tem visto essa ideologia no candidato aqui que diz ser defensor da família? Nós temos visto o contrário, nós temos visto ódio, nós temos visto falta de diálogo, nós temos visto falta de perdão, nós temos visto um ataque defendendo a ditadura, defendendo a tortura e defendendo o crime. Bandido bom é bandido morto. Isto não é defender família, isto não é cidadão de bem, isto não é cristianismo. Em hipótese alguma, podemos dizer que o cara deste sinal é defensor da família. E também não podemos dizer que esse também é defensor da família ou da ideologia cristã. Nem este, nem este. Cristianismo, Deus, não tem nada a ver com a politicagem desses dois candidatos e com os interesses religiosos deste ou daquele que acabam se envolvendo nessa politicagem. Cristianismo não tem nada a ver com o que estamos vendo no nosso meio político. Volto a afirmar, essa é a minha opinião e acredito que eu tenho ainda o direito de ter a minha opinião, quer você concorde, quer você não concorde. Se você tem a tua opinião diferente, vote de acordo com ela. Mas afirmar que este ou aquele candidato defende o cristianismo ou defende a família é meramente e unicamente hipocrisia, interesse, politicagem, vontade de dominar o outro e nada mais que isso. O cristianismo passa longe dos ideais desses dois candidatos. Então volto a dizer para você e para mim, fuja deste símbolo, fuja desse símbolo. Em nome da paz, não concorde com nenhum desses dois ideais. E que Deus olhe pela nossa nação e intervenha na nossa nação de um outro modo, porque não vemos uma saída para o Brasil nesses dois candidatos. Que Deus abençoe todos nós e que nos dê segurança e que nos dê paz, porque tudo depende dele. O Brasil está sem controle.